Nossa, cara, graças a Deus passou a friaca, né, que tava rolando. Pelo amor de Deus, tava foda, né, mano? Um dia eu desci a Brigadeiro, eu vi um cara de snowboard ali. Que nem chama mais Brigadeiro, virou Häagen-Dazs aquela merda. Pô, tava tão frio que o Borba Gato fez uma fogueira. Mas vamos falar de notícia boa, nada polêmico aqui, porque, pô, tô num dia muito feliz, cara. Vocês viram o futebol hoje, mano? Caralho, São Paulo ganhou do Atlético Paranaense, porra! Finalmente! Saímos da zona do rebaixamento. No Brasil foi legalzinho também. Não, foi legal. Eu assisti Olimpíada, eu tô vendo pra caramba, assim, por uma razão diferente dessa vez, cara. Eu tô vendo Olimpíadas porque eu percebi que eu poderia ser um atleta olímpico. Isso não foi uma piada, não, mano. É verdade, não da natação, né, mano? Esses caras que tem um DNA acima de um Yakult. Mas tem uns esportes que, pô, não dá, vai. Pô, nas Olimpíadas tem tiro. Tiro, velho. Que preparo que você tem que ter. Você faz isso aqui. Acabou. Qual que é o treino pra fazer? Siririca. Não dá, mano. Tiro não dá certo, viu, mano? Eu vi um que eu fiquei curioso, que eu não conhecia, chamava levantamento de peso até 49 quilos. Vocês viram isso? Eu falei, porra, eu posso fazer. Você levanta até 49 quilos. Se eu treinar, talvez eu consiga. Aí eu percebi que não é isso. As pessoas têm que ter até 49 quilos. Eu falei, mas caralho, como é que você vai levantar peso se você não tem peso? Não dá, é a mesma coisa que fazer natação no fogo. Chega lá, o Borba Gato tá competindo com a Arminha. Mas uma coisa que eu curto de assistir é porque você vê uns esportes que você nunca assistiria. Porque a gente é muito de futebol, né? Eu brinquei aqui com São Paulo. A gente gosta de um símbolo, não gosta de uma pessoa. Né? Você não imagina uma torcida no estádio gritando ô, todo poderoso Isaquias. Não vai acontecer, mano. E na Olimpíada a gente consegue ver essas coisas, eu acho muito interessante. E surgiram heróis, né? Pô, você viu esse bagulho da fadinha, mano? Porra, velho. Mina com 13 anos, cara, ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Com 13 anos. Eu com 13 anos ganhei um pogobol. E bebia mijo pra saber se é bom. 13 anos a mina tem, velho. Acordei no outro dia da fadinha, acordei minha filha às 5 da manhã. Falei, levanta, Bia. Levanta aí, caralho. Onde a gente vai? Eu falei, a gente não, vai você. Joguei ela da Brigadeiro num carrinho de supermercado. Sobrevive. E me traz uma medalha nessa merda. Porra, eu com a minha filha também tenho essa noia de tentar fazer ela virar atleta, sabe assim? Eu botei ela pra surfar esses dias. Esse foi meu incentivo. Eu comprei uma prancha de surf pra ela. Pô, caro pra caralho, R$900 a prancha. Aí fomos até Floripa. Peguei o avião, fui, embarquei a prancha, um puta saco, aí cobraram R$100 para levar a prancha, já fiquei puto. Aí pegamos um carro, mano, amarramos a prancha, cheguei na praia, vesti a roupa de borracha na minha filha, fiquei na frente do mar, falei, vamos, filha. Ela falou, não. Falei, como é que é? Ela falou, eu tenho medo de siri. Falei, você tem medo de siri? Você não viu seu pai bravo? Tenho medo do siri. Comecei a brigar com a minha filha na praia. Entra mulher nessa merda. A praia inteira olhando, um clima de merda. Aí eu fiquei tentando convencer. Eu falei, filha, vamos lá, você vai no meu colo então. A gente entra no mar. Entrei no colo com a minha filha, minha calça, bermuda lá embaixo, rego pra fora, a prancha do lado, entramos no mar. Aí eu falei, filha, eu vou te botar na prancha agora, você vai e sobe, beleza? Eu não vou. Eu posso cair em cima do siri. Eu falei, se você cair em cima do siri, o siri morre. Eu não quero matar o siri. Mata o siri, menina, vai surfar. Comecei a brigar de novo com a minha filha. Aí eu convenci ela, falei, vai, filha, eu vou atrás, você vai na minha frente. Beleza? Os dois deitados na prancha. Eu ia remando e ela ficava em pezinha, assim, na minha frente. Mano, eu fui me empolgando, fui indo numa onda maior. Teve uma hora que eu peguei uma vala, velho. Uma onda de tinha 1 metrinho, assim, de puta cagada. A gente tomou um rola. A gente tomou um tombo, cara. Mano, a minha filha entrou dentro do meu cu. Eu saí do bagulho parindo a minha filha aqui. Traumatizei a criança.
Mas sabe o que eu fico puto, cara? Porque no Brasil, assim, esses caras têm umas histórias de vida muito bonitas, né? Vocês viram a história do Isaquias? Eu dei uma pesquisada. Esse cara, quando ele era mais novo, olha o que aconteceu. Queimaram o corpo dele inteiro com óleo quente. Ele sofreu um acidente que ele queimou o corpo inteiro. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Ele mergulhou numa pastelaria. Quando era criança, com óleo quente. Aí ele caiu de uma árvore, em cima de uma pedra, e tiraram o rim dele. Aí tem a Rebeca lá da ginástica também. A mina, morava em Guarulhos, mó humilde, ia a pé até a Casa do Chapéu para fazer a ginástica. A mina operou 3 vezes o joelho. Os caras são um puta exemplo, velho. Eu falei, eu nunca poderia ganhar uma Olimpíada. Imagina quando o Fábio Rabin ganhou as Olimpíadas. Ele que morou no Itaim, foi para Disney. Mais uma vez ele engasgou no Rubaiá. Uma bala soft, foi bem difícil. Eu nunca poderia ser um atleta desses caras. Oi? Mas Itaim é classe média, pô. Você é fiscal das classes agora, cara? Desculpa, onde você mora? Fala, onde é? Santana, agora eu entendi. Porque... Itaim é bilionário. Mas eu moro de aluguel, moça. Não faz eu me humilhar aqui, cara. Me deu uma cobrada. Você não era classe média do Itaim? Porra, moro no aluguel, mano. Puta bagulho pequeno. Mas desejo uma vida melhor pra você também. Santana. Do nada, né, mano? Olha só. Você sabe que... Mas eu fiquei feliz. Hoje o Brasil, acho que bateu... Voltando pro assunto, né? Espero que você ganhe uma Olimpíada um dia, viu? Porra, ela que veio de Santana, coitada. Fez um puta esforço. Escapou ali do... Sei lá o que tem em Santana também. Aquela... Como é que chama? Carandiru é em Santana? Caralho, mano. Foi mal, não mexo mais. Aí é embaçado, hein, mano? Um pouco de respeito. Mas não, a galera ficou falando assim, vamos ser sinceros, vai. Eu assisti a Olimpíada, não é que eu assisti um pouquinho, assisti pra caralho. E tava todo mundo orgulhoso. Não, o Brasil bateu o recorde de medalhas, não sei o quê. Eu assisti, perdeu pra caralho, velho. Como nós perdemos? Vocês viram como a gente perdeu? Mano, eu vi umas corridas, o brasileiro em último. Chegar na final, ficava em último. Pra que chegou, caralho? Salto com obstáculo, o cara chuta o primeiro obstáculo. Porra, hipismo, você viu? A mina caiu, tomou um coice do cavalo. Pelo amor de Deus, o mergulho, o cara pulou, nem acertou a piscina, caiu no chão. O brasileiro não tem talento para esporte. Vamos dizer a verdade, porra. A gente tinha que entrar nos Cannabis Cup, campeonato de maconha, Oktoberfest. Porque a gente sempre vai ficar, acho que o nosso máximo assim, a gente vai chegar em 10º, 9º, mas não é culpa do brasileiro, é porque a gente é um país de terceiro mundo, velho. Não chega, os Estados Unidos vai sempre ganhar isso aí, Estados Unidos, China, que os caras são obrigados a ser atleta, mas, porra, Estados Unidos, o Brasil não ganha, cara, porque nos Estados Unidos você tem escolha de fazer um outro esporte, no Brasil não, mano. Chega pra sua mãe, você de Santana. Qualquer um, chega a sua mãe e fala, não, mãe, eu quero fazer salto com vara. Vai falar, mano, arruma um emprego, vai. Pega essa vassoura, varre a casa. Aí você enfia no seu cu e vê o quanto você salta. Não você, qualquer um. Ah, mano, não tem como. Agora era pra... Pô, vamos ser sinceros, né? Vocês viram que o Brasil foi roubado, mano? Foi roubado, não foi? Mas não vamos falar do Bolsonaro. Vamos continuar falando de Olimpíada. Deixa o Bolsonaro pra lá. Bolsonaro, esses dias rolou aquela treta, né? Da live, que ele falou... Fazer uma live aí pra comprovar a fraude das urnas eletrônicas.
Aí fez uma live, chamou todo mundo, deu 1 hora de live, ele, eu não tenho provas. Falei, que débil mental, velho. Parece eu com a minha esposa, velho. Eu levo ela pra jantar, pá, chego no motel, tomo um vinho, baixo a calça, falo, eu não tenho rolas. E olha, essa semana tivemos uma semana tumultuada, hein, mano? Bolsonaro no hospital. A enfermeira falou para ele, o senhor se sente melhor? Estou melhor. Aceita um mamão? Que mamão? Toma essa intimação. Intimação, o que é essa? Se fuder? Virou... Cara, a mulher entrou pra colher a assinatura do Bolsonaro com um tubo no nariz, mano. E a mulher do lado dele, quem foi que mandou você aqui? Quem é que mandou você? O senhor sabe quem mandou? Eu sei, eu quero ouvir. O senhor sabe, eu já sei. Olha, tá aqui, ó, foi o Supremo Tribunal Federal, sei lá. Mas em nome de quem? O senhor já sabe, fala o nome pra mim. Ministro Alexandre de Moraes, desgraçado! Lex Luthor! Careca, safado! Eu estou aqui debilitado. Aí uma hora, cara, porra, alguém falou, sua pressão tá aumentando. Eu peço, por favor! Sua pressão tá aumentando. Peço, por favor! Sua pressão, peço, por favor! Falei, que educado! Imagina se pegar um metrô com o Bolsonaro. Bolsonaro atrás de você, me dá licença. Me dá licença. Me dá licença, gorda, desgraçada. Quero passar, parece um planeta. A Via Láctea na minha frente, vai se fuder. O cara vai de 0 a 100 muito rápido. Foi fazer a cirurgia, a enfermeira falou, nós vamos ter que botar o senhor em coma. Ninguém vai me comer, não. Que merda é essa? Cara, e tá acontecendo umas coisas que eu já não consigo entender mais nada, juro. Hoje eu tava tentando ver o bagulho de notícia, né? Aí falaram, pô, ex-presidente foi preso. Eu falei, puta, levaram o cara com sonda e os caralho. Aí aparece... Fernando Collor de Mello. Eu falei, porra! Demorou um pouquinho, né, pessoal? Porra, eu fiquei pensando, mas meu Deus, mas preso por quê? Porque congelou as poupanças em 1990. Tem vários crimes, né? Acumula ali. Tava na Lava Jato também. Eu falei, meu Deus. O Collor, cara, a primeira vez que o Collor foi denunciado, ele chamava Black and White. Faz muito tempo, entendeu? O Collor nem colorido era a época. Caralho, bicho, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, mas por que resgataram a Lava Jato? Vale, não vale? Eu não entendi, eu tô perdido, juro. Porque valia a Lava Jato, aí depois não vale mais. Aí agora vale de novo. Aí eu falei, porra, eu tô perdido, cara, de verdade, não entendi. Umas coisas retroativas, prenderam, não sei. Bom, falar, caralho, mano, vão matar o Juscelino de novo. Pô, o Brasil vai entrar em guerra contra os astecas, eu não duvido mais de nada. Por quê? Não, porque eles atacaram os maia. Que maia? Os Carlinhos Maia. Eu tô perdido na história, juro, eu tô tentando entender, eu fiquei tentando ler, eu falei, me deu um pau na minha cabeça. Aí, pô, pegaram um escândalo de corrupção no INSS, hein, mano? Bagulho pesado, hein, vocês viram? Mas estão roubando as aposentadorias ali, fazendo umas taxas e os caralho. E aí, não sei se tem relação, mas parece que um dos irmãos do Lula, ele é vice-presidente, vice-diretor de um dos institutos ali, que está acusado de desviar o dinheiro. Eu olhei isso aí e falei, cara, eu nem sabia que o Lula tinha um irmão. Aí eu fui pesquisar, ele não tem um, ele tem 17 irmãos. Falei, caralho, por isso que o cara é político, né, mano? O cara já, desde pequeno, o cara fazia discurso no café da manhã. Pra trocar ideia com os irmãos, mas, companheiros, hoje vamos pra escola. Quer dizer, escola não ia, né? Mas vamos... Outra coisa.
Companheirinhos, hoje na nossa lancheira vai ter aí um pouquinho de pitu. Não, mas tá dando uma merda. Cara, se for... Eu não sei se tem alguma coisa, mas se tiver qualquer coisa relacionada com o Lula, fodeu. Porque assim, antes de acontecer essa merda, os velhos do Brasil já estavam cagando no Congresso. Porra, se o Lula tiver qualquer relação com roubo de aposentador, fudeu. Vai voar a cadeira de roda nele. O bagulho vai ficar louco aqui, cara. Você é louco. Aí perguntaram até pro Lula, ô Lula, que você tem alguma coisa contra os velhos? Falou que nada, eu adoro os velhos. Meu melhor amigo, inclusive, chama Velho Barreira. É um amigo. Pô, coisas tristes também, né? Aconteceram, porra, mais triste, o Papa morreu, mano. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, eu sou judeu. Primeira vez que ficou chocado, assim, que eu falei, caralho, morreu. Não que das outras vezes eu fico feliz, né? Pelo amor de Deus. Mas dessa vez eu fiquei muito triste, eu gostava muito desse Papa, cara. Eu falei, caralho, era um Papa foda, ele era diferente, mano. Ele era humilde, mas era argentino. É uma coisa incrível. Ele era um Papa muito foda, ele era inclusivo, né, com todo mundo. Pra vocês terem ideia, olha como ele é do caralho. Perguntaram pra ele, quem que você acha melhor, Maradona ou Messi? Ele falou, Pelé. O Papa falou isso aí, cara. Olha como ele ganhou nós. Não é possível, cara. A mesma coisa o cara ganhar a comunidade LGBTQIA+. Pergunta pra você, pro Papa, quem é melhor? Pô, quem que você acha melhor? Bruna Marquezine ou Sheila Mello? Ele fala, Pablo Vittar. O Papa é muito inclusivo, cara. E o Papa humilde, deram uma Lamborghini pro Papa. O Papa vendeu e deu pros pobres o dinheiro. Isso é um Papa. Mas também quem é o cabaço que dá uma Lamborghini pra um Papa? O que o cara pensou que o Papa ia fazer? Agora eu vou pegar umas minas, né? O Papa fazendo drifting, né? Com a Lamborghini. Som no talo, né? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Os animais e... Não faz sentido, né? Papa de Lamborghini. A polícia para o Papa. Você está correndo por quê, Papa? Não, porque eu vi um caminhão ali guiado por Deus. Falei, pô, fui conversar. Não faz sentido dar uma Lamborghini pro Papa, cara. Mas enfim, o Papa morreu, né, cara? Fiquei chateado mesmo, cara, pô, foda. E aí tá, enfim, tá tendo velório, né? Acabou. E uma galera sem noção, né, mano? Os caras batendo foto, porra, atrás. Que bagulho de mau gosto. O caixão. Eu acho legal que a reportagem denunciou ele. Um absurdo. As pessoas tirando selfie na morte do Papa. Enquanto isso, eles davam um close no caixão do Papa. Mas é de mau gosto mesmo, né? O cara vai fazer uma selfie, né? Vai postar o quê, né? Atrás do Papa, ó, eu e o Chico. Não é o Chico, o Francisco. É, abençoados. Infelizmente não deu para pedir a benção. Porra, não faz sentido, né, cara? Inclusive, nada a ver com o assunto, mas posso dar uma notícia muito legal, que eu estou muito feliz, posso dividir com vocês? Eu tenho algumas, mas essa é muito legal. Queria compartilhar com vocês que eu estou muito feliz, porque daqui a 2 semanas eu vou levar minha comédia para o mundo, vou fazer show em Dubai e na Austrália, mano! Porra! Tá vendo? Isso é amor genuíno, vocês ficaram felizes por mim. Pergunta se a minha esposa ficou. Ficou puta da vida, porque ela não vai. E aí ela não vai porque, né, eu tô indo sozinho, que é um custo muito alto, né, vou lá fazer. Minha mulher ficou nervosa comigo, tá fazendo bullying comigo. Porque eu tô fora de forma e ela acha que, sabe? Ela falou, você vai fazer show em Dubai? Eu falei, vou fazer show em Dubai. Você vai morrer em Dubai. Eu falei, para com isso, mano. O que pode dar de errado comigo no Oriente Médio? Ela falou, se você comer alguém, você vai preso. Eu falei, você tá louco? Eu não como ninguém nem aqui, eu não traio você. Eu nunca vou comer ninguém, fica tranquilo. Ela falou, eu sei que você não vai comer ninguém, que essa barriga é enorme. Minha mulher tá fazendo bullying com a minha barriga, cara, porque tá foda, eu tô meio fora de forma, sabe, na correria. E eu tenho um corpo sanfona. Tipo assim, quando eu não treino, eu fico muito gordo. Quando eu treino, eu fico gordo. E aí eu tô um tempo parado, eu tô muito fora de forma, cara. Minha mulher me viu de cuequinha na cama. Falou, você vai surfar na Austrália assim? Cabe nem na roupa de borracha. Ela falou um que eu peguei ar.
Ela falou, escuta, se um tubarão comer você, se o tubarão pegar você, ele vai pendurar e tirar foto para mostrar para os outros tubarão. Vai falar, olha o gordo que eu pesquei. Eu olhei para ela e falei, eu peço por favor. Me fuder, porra. Ficar fazendo bullying com a minha pança. Mas olha, Goiânia. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês aqui na plateia. Temos alguém que é mais velho do que 60 anos aqui hoje? Só para saber, alguém mais velho que 60 anos. Aqui o senhor, tudo bem? Qual é o seu nome? Roberto, o que você faz da vida? Já era, né? Fazia o quê, Roberto? Parou. O que você fazia? Tinha uma padaria? Nem ter você tem mais. Vendeu? Hoje tá só de boa, comendo puta, né, Roberto? Não, tô brincando. O que você faz hoje para se distrair, Robertão? Vem pro teatro. Olha que bonitinho, Roberto. E se eu vender uma padaria, eu vou procurar outras coisas, Roberto. Mas que bom que você está aqui com nós, viu? Roberto, fala uma coisa para mim. O que você faz hoje melhor do que você fazia antes, quando você era mais novo? Viagem? De marofa? Roberto chupou o koala. Tá de boa. Nada a ver, nada a ver. Viaja bastante. Pra onde você gosta de ir? Fora. Olha o Roberto chique, mano. Galera já querendo sequestrar. Que da hora. Fora do Brasil aonde, Roberto? Ele vai falar Paraguai. Vai falar, mano, vai cagar, Roberto. Aonde você gosta de ir? Europa? Muito bem. Jardim Europa, né, Roberto? Da hora, Robertão. Já foi pra Itália, Roberto? Você é italiano? Olha, adivinhei, caralho. Qual que é o seu sobrenome? Oi? Cioppi. Que o cara falou? Ilhabella. O cara quis falar italiano. O cara mandou Ilhabella. Nada a ver, mano. Cala a boca. O que você tá falando? O cara... Você viu? O maluco mandou Ilhabella. Maresia. Boistucanga. Nada a ver, não viaja. Roberto, a Itália é foda. Foda que você engorda muito, né, Roberto? Essas viagens. Eu não tenho maturidade, não. Cara, eu fui uma vez ali com a minha esposa pra Itália. Eu comi tanta pizza que eu caguei um motoboy quando eu fui. Voltei gigantesco. Eu não posso ir pra esses lugares, não. Sabe que, mano, eu queria dizer uma coisa. Eu fiz aqui umas reclamações. E vou fazer mais também, como sempre. Mas eu sou um cara que eu tô num ponto tranquilo, sabe? Eu vejo o desespero de algumas pessoas querendo atingir a fama, sabe? Eu olho e falo, putz, eu também quero. Mas até que ponto você vai, sabe? Até que ponto? Eu, por exemplo, não me vejo participando de um Big Brother. Não me vejo. Porra, cara, imagina, 3 meses, se você ganhar uns 3 meses, né? Longe da família, longe da esposa, longe da filha. Essa é a parte boa. Mas tem uma parte que eu não vejo que eu faria o Big Brother, porque às vezes a minha esposa está assistindo aquele pay-per-view, né? E ela liga às 4 da manhã no Big Brother, 4 da manhã, começa um funk, sabe? E a casa inteira... Eu não me vejo fazendo essa porra, mano. Eu não sei nem porque que eu fiz agora, eu já me sinto mal. Imagina no Brasil inteiro. Eu não tenho bunda, eu tenho só costas. Eu não tenho... Eu tenho um físico do malvado favorito, então eu não posso entrar no Big Brother. Acho que o Boninho me barraria pela bunda, sabe? Então não é um negócio que eu gosto, o Big Brother, sabe? Só tem uma pessoa no mundo que gosta menos de Big Brother do que eu. Uma, chama-se Rodriguinho. Esse maluco odeia o Big Brother. Eu não sei o que ele tá fazendo lá. Honestamente, eu olho as coisas, eu não tô assistindo, sabe? Mas eu vi alguns cortes do Rodriguinho, conversei com a minha esposa sobre isso, eu falei, mano, ele claramente não queria estar lá. E na vida é assim, né? Às vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer. Fala aí, às vezes, com certeza tem alguém que não queria estar aqui hoje. A esposa falou, você vai? O cara veio. Quem é casado tá ligado.
Você tem que fazer umas coisas. Às vezes a minha esposa fala pra mim, vamos na casa da minha mãe. Eu falo, putz, não dá, tem que fazer um curso. Não vai dar, sabe? Não tô muito afim de ir. Você não pode falar que você não tá afim. Eu falo a verdade. Eu falo, pô, hoje é o único dia que eu não tenho show. Eu queria descansar. Tudo bem eu ficar de boa aqui? Ela fala, tudo. Eu falo, ih, caralho, tá falando fino por quê? Quando ela fala no agudo, eu sei que ela tá puta e tá disfarçando. E eu vou me fuder o mês inteiro. Eu falo, mano, não, tudo bem mesmo eu não ir? Tá. Falo, não, mas fala sério, amor. Não, eu queria mesmo descansar, não fica chateada. É de boa mesmo eu ficar? De boa. Eu falo, tá bom, Camila, o que aconteceu? Ela fala, não é. É que a minha família faz questão de você, mas você não faz questão deles. Eu falo, é verdade. Não posso falar isso. Jamais. Eu falo, mano, então beleza, vamos pra lá. Só que eu tô indo, mas eu já não queria ir, entendeu? Então no caminho eu vou reclamando. O caminho inteiro eu vou reclamando, porque é longe. Eu tô 40 minutos dirigindo o carro, eu falo, ô trânsito do caralho. Ela fala, já vai reclamar, né? Eu falo, que foi, mano? Não posso nem reclamar? Não, se não quisesse, não precisava ter vindo. Ninguém faz questão de você lá. Então, acho que com o Rodriguinho foi isso, sabe? O empresário do Rodriguinho falou, Rodriguinho, estão chamando você para fazer o Big Brother. Ele falou, putz, não vai rolar. Ele falou, como não, Rodriguinho? Você vai ganhar milhares de seguidores, talvez vai ganhar milhões. Ele falou, não, já tem muita gente que me segue, já tenho muito dinheiro. Na boa, mano, tudo bem por você se eu não for? O empresário falou, tudo. Entrou no BBB. E aí, mano, você vê os cortes do cara que é demais, assim, né? O cara vê, né? Tipo, mano, conversando na piscina. Não, veja uma galera aí, os caras ficam 48 horas dentro do carro pra ganhar um carro. Pra que eu vou ficar? Eu já tenho carro. Eu te respondo pra quê, Rodriguinho? Pra ganhar outro carro. É sempre bom. Vende o carro, compra outra coisa, maconha, comida, faz o que você quiser. Pra que eu vou participar? Ganhar o BBB, me esforçar, ganhar 1 milhão? Já tem 1 milhão. Claramente ele não sabe, mano. Né? Ele entrou na casa assim e falou, não acredito, a gente tem que limpar a casa. Porra, não tem ninguém que cozinhe pra nós. Ele não sabia o que era o BBB. Ele achou que ele ia entrar numa novela da Globo. Que ele ia estar lá e até as câmeras e ia entrar a Débora Seco vestida de cozinheira. Ofereceu um canapé para ele, aceita um canapé? Ele fala, não, obrigado, já tenho. O cara simplesmente não tá ligado do rolê. Mano, aí teve uma das coisas que mais gerou polêmica ali, que o Rodriguinho falou que a Yasmin Brunet é feia. Caralho, a Yasmin Brunet, mano, só o nome dela já é bonito. Brunet, olha essa Brunet. Qualquer mulher fica bonita, bota Brunet. Troca a Regina Casé, Regina Brunet. Comeria e já era, foda-se. Casamento acabou. Ah, mano, você tem noção, a Yasmin Brunet, mano. Eu nem preciso falar do físico da mina, olha os feitos dela. A mina simplesmente parou o Gabriel Medina. Você entende isso? Gabriel Medina é um dos maiores surfistas do mundo, né? Brasileiro. O cara, mano, simplesmente é o garanhão do mundo hoje em dia. Ele vai em todas as praias do planeta, ele pega quem ele quiser, em todas as praias do planeta até. Na Antártica, ele come um pinguim, se ele quer. Se ele quiser, ele come a pinguim, esposa do pinguim-chefe. O Gabriel Medina viu a Yasmin Brunet e falou, melhor que isso não tem. Ele parou e começou a pegar ela. E a Yasmin Brunet mandou na cabeça do cara e falou, eu não quero que você veja mais essa mulher. Ele falou, mas como não? Não vai ver nenhuma mulher. O Gabriel falou, mas é minha mãe. O cara parou de ver a mãe por causa da mina. E ela é feia, Rodriguinho, pelo amor de Deus. E aí todo show que tem, o Rodriguinho tá lá. Pensando, puta, que bosta. E aí, todo show. Teve um que a Valesca popozuda foi rebolar na frente dele, mano, ele saiu fora, velho. E olha que pra sair da bunda da Valesca tem que dar uns 30 quilômetros. Mas o Big Brother também já foi um pouco tempo, né, mano? Vamos falar. Eu vi, teve um cara que entrou lá, que eles tentam às vezes aplicar coisa de inclusão, que eu acho bacana. Mas, mano, entrou um cara que não tinha uma perna.
E já saiu também, né? Entrou numa perna, saiu em outra também. Quer dizer... Tinha um cara sem uma perna participando e os caras botaram ele numa prova que era uma prova de corrida. O maluco perdeu a perna no meio do caminho, ficou correndo que nem um maluco, mano. Coitado do cara, é a mesma coisa que fazer um esconde-esconde com um cego. Ou botar um gago numa batalha de MC. Ou botar o Kleber Bambam pra fazer o Enem, não faz sentido. Gente, muito obrigada. Que da hora, mano. Pô, eu cheguei aqui e fui surpreendido, hein? Uma criança tava no palco. Caralho, eu me senti muito ofendido, juro. Não, você vê que uma criança pode fazer o seu trabalho, é uma merda, né? Melhor que você ainda. Vai pro inferno, criança. Conheço o pai dela, inclusive, aí, mano. E eu tô alerta, viu? Porque eu vi o contrato que eles assinam. O bagulho é tipo Larissa Manoela, essa menina. Igualzinho, mano. Vocês viram? Sacanagem, né? Porra, puta sacanagem esse negócio, né? Vocês viram? Nossa, eu tava assistindo essa porra aí, mano. Porra, mancado. O pai e a mãe fizeram com a Larissa Manoela. Você viu ela herdar aquela puta testa do caralho. Fizeram a sacanagem com a menina, porra. Você viu? O contrato da menina, 2% ela recebe sobre tudo que ela trabalha. A vida inteira, desde que ela nasceu, recebe 2%. Quando eu vi essa porra, eu falei, mano, é muito. Vou fazer minha filha assinar um de 1%. Ah, eu dou comida pra ela, dou chocolate, pago os cursos, vai se fuder. Aí eu vou ficar velho, vai me botar no asilo, nem fudendo. Vai me hospedar no Hilton, por contrato. Pô, coitada da menina, 2%, velho. Foi uma sociedade tão ruim que o Gustavo Scarpa falou, que trouxa você foi. Tem alguém aqui que tem uma profissão diferente de médico, de advogado, de professor? Já vamos para os finalmente. Uma profissão que você fala o que você faz na rua e a pessoa te pergunta, você tem que ficar explicando o que você faz, porque realmente é diferente. Você faz o quê? Agente penitenciário. Caralho, já começou quente. Da hora daqui de Guarulhos mesmo, do presídio ali? Caralho, mano. Mas você fica ali em cima do muro, não vai subir ninguém. Você fica dentro da parada. Cara, aquele presídio é muito... É o mais cruel que tem, né, mano? Porque o cara vê ali da celinha os aviões indo pra Disney. O cara, porra! Puta que pariu! Aí, Marcão, esse aí vai pra Londres, hein? Porra! Aí vem Caribe Airlines. O cara, caralho! Puta! Aí aparece Qatar Airlines, os caras, ainda bem que nós não vamos, o Rabin se fudeu lá, hein? Ali é foda. Porra, mas eu fiquei mais impressionado com o presídio em Guarulhos, não podia ser, né, mano? Acho que tinha que ter um presídio em Diadema lá. Que aí o preso ia falar, caralho, mano, eu não queria estar aí fora. Inclusive, falando nisso, mano, porra, viu o jogo ontem, hein? Foi isso, hein? Foi, tem os corintianos também. O jogo, mano, era São Paulo jogou, o Corinthians não entrou muito, né, ali. Cara, eu fiquei, mas não foi? Os próprios corintianos falaram, mano, cadê o time, velho? E depois eu fiquei sabendo que jogaram uma pedra no ônibus do Corinthians, o que é um crime, né, mano? Puta absurdo acontecer. Mas parece que era uma pedra de crack, né? Os caras fumaram, não fizeram nada, mano. E eu entendi porque que o goleiro do Corinthians chama Cássio, porque ele não via a hora de acabar o jogo. Isso foi boa, foi boa.
Piada boa. Que bosta. Não, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Me deu uma felicidade. Primeiro que eu tomei um susto, né? Porque quem me acompanha tá ligado. Esses últimos dias aí, eu tava fora do país, né, mano? Eu tava em Osasco fazendo uma viagem com a família. E aí, de repente, do nada, antes do jogo mesmo, eu vi as notícias. Eu falei, caralho, o São Paulo contratou o Lucas, o Rames Rodrigues. Eu falei, porra, mas da onde, mano? São Paulo tá transando com o velho da lancha, caralho. Do nada arrumou dinheiro, né, mano? Trazer uns caras foda. Parece que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, deu uns pega na tia Leila do Palmeiras. Porra, nós ficamos com dinheiro, hein, mano? Porque quem viu o jogo tá ligado. Não dá, mano. O Lucas, porra, é outro nível, cara. O moleque jogando contra o Corinthians parecia um adulto jogando com um monte de criança. Tá? Com Alzheimer. E eu tava vendo a polêmica da semana que estavam falando, os corintianos reclamaram que foi mão do Lucas. Tem algum corintiano que acha que foi mão aqui? Fala pra mim. Aí, tá vendo? São Paulino, foi mão? Não, é que tem mais São Paulino, mas vamos ser democráticos. Eu sou um cara imparcial. De verdade. Não, eu sou justo, eu primo muito pela justiça. Assisti o lance várias vezes, de vários ângulos, da TV São Paulo, de outras TVs, vi o lance e cheguei à conclusão que foda-se. Tamo na final, mano. Porra! Vamos, caralho! Porra! Eu gosto muito de futebol, cara. Eu sou um cara fanático. Por muitas vezes eu até exagero vendo jogos, viu? E ultimamente a minha luta no futebol tem sido para fazer a minha filha virar São Paulina. Porque eu tenho um sogro que é um safado, corintiano, roxo da Gaviões. Mas, pô, é minha filha, entende, mano? E o cara fez, enquanto eu viajava pra fazer show fim de semana, falou, não, tinha que eu cuido da sua filha. Fez a cabeça dela e agora ela quer ser corintiana, mano. Você acredita? E tem pai que se preocupa com sexualidade, drogas. Mas eu tento convencer minha filha. É que é foda, né, mano? Pô, São Paulino, eu vi o meu time ganhar muitas coisas, né, mano? O Corinthians também teve um puta jejum faz tempo, né? Ficou 23 anos sem ganhar e agora foi o nosso jejum. E a minha filha tava aí nesse período. Então eu tentei levar ela nos jogos pra ela curtir, mano. Curtiu não, velho. Lembro, levei ela no São Paulo e São Caetano. Eu nunca vi ela tão enfesada, cara, eu juro. Nossa, ela queria sair do jogo. Falou, papai, podemos ir pro carro ver da Atena? Deu intervalo do jogo, tem aquela pista de Cooper no Morumbi. Ela falou, vai ter outros esportes agora, pai? Eu tinha 3 anos. E eu fico preocupado aqui, né? Eu vi a menina fazendo, a criança fazendo stand-up aqui. Eu fico preocupado com o negócio de palavrão, essas coisas. Levei minha filha numa cativa lá no Morumbi, né? Pra ela não sério, né, mano? Não chegar lá, porra, marofa, já exalar uma maconha e ficar igual o pai. Então eu tentei poupar ela de palavrão, essas coisas. Não deu. Mano, primeiro lance que o juiz não deu uma falta, o maluco atrás da gente já falou, aê, o juiz arrombado, enfia esse apito no cu! A minha filha, papai, o que é arrombado? Falei, então, filha, tá ligado o vovô? Quem é médico aqui, levanta a mão. Só os médicos, levanta a mão, vamos ver. Ah, pode dar uma merda hoje, tem bastante, hein? Qual que é a sua área, moça? Psiquiatria? Vamos trocar uma ideia. Que da hora, mano, mas você é junguiana, freudiana? Freudiana? Minha mãe é foda, aquela desgraçada. Cara, sacanagem. Que da hora, mano, freudiana mesmo. Eu só sei conversar sobre isso, eu não sei mais. Se ela for mais adiante, eu não sei responder nada. Da hora. E você, moça, faz o quê? Médica. O médico aí, o que você faz, amigo? Qual a sua área na medicina? Ah, você é estudante? Você quer fazer o quê, moça? Neurocirurgia? É uma bela de uma nerd, né? Mas da hora, a gente precisa de você, viu? Tá vendo? Isso sim é uma médica de verdade, não é você que é freudiana.
Você fala, a culpa é da sua mãe, ela opera a sua mãe e tira da cabeça. Vamos tirar essa velha maluca daqui. Parabéns pra você. Fala isso, minha terapeuta me manda uma magia negra. Deixa eu falar, mas foi foda mesmo. A verdade é que a minha vida continuou, mesmo depois disso, né? Que eu não paguei um mico. Não paguei um mico, paguei um King Kong. Foi um mico do caralho, mano. Teve consequências dentro da minha casa, que foi foda, né, mano? Primeiro meu pai, mano, me ligou de fora, né? Falou, mano, primeiro cara que eu soube, né? Falou, mano, você viu esse cabaço chorando? Você viu isso? Eu falei, pai, sou eu. Ele falou, não sou seu pai. Nós perdemos isso. Minha esposa me acordou no meio da noite, assim, sabe? Amor, eu ouvi um barulho. Eu levantei, ela, se tranca no banheiro, vou ver o que é. O porteiro me ligou, seu Rabin, chegou o iFood aqui, mas se quiser eu recebo, que você pode ter medo. Foda, mano. E eu fiquei com um pouco de, sabe, como é que fala isso? Porra, eu fiquei com uma dificuldade criativa, sabe? Depois que aconteceu isso, porque foi um trauma. Eu tive um ataque de pânico dentro daquela porra e eu fiquei com dificuldade criativa para escrever piada. Primeiro que, porra, não dá, né? Eu fui tentar voltar para a política, não consegui, mano. Fui escrever piada. Falei, ó, os caras no quartel passando tanta vergonha que parece eu. Aliás, essa situação aqui tá foda, né, mano? Os caras não desistem nunca, mano. Desde a hora que eu voltei, eu falei, já acabou essa treta política. Não, mano. O caminhão de mudança chegou no Bolsonaro, os caras, é mentira! É um transformer do Bolsonaro. Autobots, gripezinha. Daí o Bolsonaro pegou um avião para ir por Orlando. É mentira, o avião foi sozinho. Aí acharam um vídeo do Bolsonaro em Orlando, os caras, não é nada disso. Ele conseguiu o exército do Toy Story para nossa guerra. Porra, daí apareceu a posse do Lula. Não era o Lula, é o Papai Noel. Falei, galera, na boa, vocês têm que ter um limite, porra. Tá vendo? Eu não tenho moral para falar isso. Perdi minha moral total. Aliás, mano, eu vou dizer um bagulho pra você. Vi a posse do Lula, né? Assisti algumas partes. Vi que o Lula levou o Alckmin, né, no carro. Foi a primeira vez que um vice foi no mesmo carro. Elogiaram o Lula. Ô, Lula, você levou o Alckmin junto? Falou, nada disso. Queria ver aquele careca tomando sol, tucano, desgraçado. Mano, primeira posse, pô, subiu um cachorro na rampa, você viu? Muito louco, foi a segunda vez que um animal sobe a rampa em Brasília. Falei nada, hein, mano. Eu sei que, mano, teve coisas legais, né? Eu acho que o Bolsonaro não quis entregar a faixa, mas teve uma parte que eu achei legal, achei inclusivo o bagulho, sabe? Acho que a gente precisa disso hoje em dia. Tinha de tudo, né? Tinha uma mulher preta, tinha trans, né, entregando a faixa, tinha, deficiente, né? Até o cara que recebeu a faixa não tinha um dedo. Eu falei, porra, foda. Isso é da hora. Inclusão. Cara, agora, mano, tem umas coisas que já começa, né? Um pouco de frescura, vai, de verdade. Eu fui ver uma matéria hoje, acho que saiu ontem, da Janja, falando, pô, não sei o quê, porque o palácio tá tudo sujo, tá uma merda. Eu falei, ô, Janja, é frescura da porra. Para com isso. Aí eu vi a poltrona do Bolsonaro, falei, caralho, mano. Que porra é essa, velho? Você leva aquilo na Cracolândia, os caras, não quero não, mano, manda de volta. O que aconteceu nessa poltrona, velho? Eu acho que foi a 5ª série do Bolsonaro que fez isso aí. Ele ganhou a eleição, mas eu não perdi a guerra. O Lula vai sentar na minha ereção. Pouco pesado, pouco pesado.
Mas é foda, viu, mano? Quando dá uma merda com a gente, ainda mais, pô, você faz comédia, a galera vem pra cima, né, mano? E não tem como, né, porra? Vocês acham que o pior é o que as pessoas falam? Eu tô tendo pesadelo, velho. Todas as pessoas que eu fiz piada na minha vida estão me zoando no meu sonho. Você sabe que merda é essa, pô? O Bolsonaro vem no meu pesadelo todo dia. Chorando que nem uma moça, hein? Mocinha! Todo dia eu vejo o Bolsonaro no meu pesadelo. Aí aparece o Lula. Quem é o cachaceiro agora, hein, Rabi? Quem é o cachaceiro? Até a Marina Silva apareceu. Me chama de fraco agora. Seu franguinho. Tony Ramos. Epa, alguém tá numa situação cabeluda. Minha vida virou um inferno. Nomes diferentes na plateia, por favor. Como é que você chama? Brisa. Que da hora, mano. Quanto que é 10 gramas? Eu não vou nem perguntar de onde que veio o seu nome, porque eu sei. Eu tentei fazer isso com a minha filha, minha esposa não topou. Eu falei, como é que tu vai chamar a nossa filha? Eu falei, Brisa. Falou, não, nem fodendo. Eu falei, beleza, Seda. Eu falei, Rachixe. Eu tô brincando. Tá nome de cavalo, mano. Não o seu, Rachixe. Brisa é um nome bonito. Seu marido tá do seu lado, Brisa? Aí é amor, hein, mano? O padre, mano, imagina. Você aceita a Brisa? Aceito. Pega aí, toma. Pior é quando você quer que ela fique de boa, né? Fala, para, Brisa. Foi... Como é que você chama, mano, aí em cima? Como? Sanger. Caralho, o cara é uma marca de mala, né, mano? Parece que eu comprei uma Sanger, mó boa, não quebra. Uma Sanger de rodinha. Que da hora, mano. Da onde veio o seu nome? Samsonite, né? Americana. Aonde você nasceu, mano? São Paulo, que bairro? Você não lembra, mano? Oi? Moema, né? Mentira, não tem um hospital lá. Sanger, te peguei na mentira, hein, mano? Moema, o cara nasceu no frutaria, tá ligado? O cara nasceu na casa de swing. Não tem hospital em Moema, mano. Você como chama? Como? Riciane? Olha, isso sim. Da onde que veio o seu nome, moça? Do Japão? Nem fudendo. Não conheço nenhuma Riciane no Japão. Imagina, um japonês chegou pro outro. Riciane. Não combina. Riciane, oi, Ivanildo. Não é, mano. Não tem nenhuma Riciane no Japão. Riciane, mano, é nome de uma doença nasal. Tô espirrando pra caralho, tomei remédio pra Riciane. Para com isso, Riciane. Aceita a verdade. Não, tô brincando. Você é descendente de japonês? Tá vendo? Não é do Japão. Não tem nada a ver. As mentiras. Quem escolheu algum lugar diferente de você? Seus pais aonde? Cadê? Vixe, entregou vocês, hein? Onde vocês conheceram? Putz! O senhor é policial? É ele aqui? Quem que é? Ah, no canto aqui, você parou ela no farol? Documento, senhora. Que legal, mas parou por quê? Porque achou bonita ou porque estava cometendo alguma infração?
Fazer uma revista na senhora. Sabe que é delicado fazer piada com policial, mas tamo aí. O senhor se divirta muito essa noite, viu? Eu queria saber, alguém casado há mais de 40 anos, tem alguém aqui? Às vezes tem, mano. Oi? A filha entregando os pais. O que aconteceu com seus pais? O que aconteceu? O cara virou o programa da Márcia, né? O cara não queria se expor, tá o pai e a mãe assim, e a filha. O que aconteceu com ele? Do nada, né, mano? Peraí. Deixa a filha falar, mano. Pô, tadinha, mó bonitinha. Eles se conheceram no bar da Chapada, no Mato Grosso. Que bonitinha. Eles são maconheiros, já entendi isso. Claro, Chapada. Tem polícia aqui na frente, viu? Por isso que ele tá abaixando sua mão. Policial na frente. A filha, eles se conheceram na Chapada. O pai, caralho, mano, eu tô aqui. Vim até de coletinho pra não ter suspeita. Que bonitinha ela olhando os pais. Tipo, vocês se fuderam. Tá vendo, mano? Essa menina tinha que chamar Riciane, você entendeu? O senhor entendeu como é que é? Desculpa, Riciane. Mas alguém casado há mais de 30 anos aqui, 40 anos, só rapidão. Quanto tempo? Cadê sua esposa? Ah, tá do outro lado, ó, tá vendo? Qual o segredo para manter junto tanto tempo assim? Psicólogo. Boa. E você? Não, mas qual o segredo para manter junto? Ah, já entendi. Lógico, economista, né? Se separar, perde a metade. Faz todo sentido. Economista já vai, o cara vai rapidão, né, mano? Vai na fé, juro. Ah, duvido. Aí, como é que chama? Welder. Oi? Welder. Ah, é um nome diferente, mas é de boinha, né, mano? Não é, não. De onde que veio o seu nome? Cara, ele é uma palavra em inglês que é soldador. Soldador? Soldador. Da onde você nasceu? Não, nasci aqui mesmo, em São Paulo. Que bairro? Na Zona Leste, na Penha. É, não é inglês, não. Duvido que seu pai sabia disso. Maconheiro do Tatuapé. Que eu tô ligado, eu tenho uns brother lá. Apucarana, que bairro que é o teu? Na Penha, é do lado. A Penha, do lado do Tatuapé. Nem Tatuapé. Como é que você chama, mano? Jonathan. Ah, Jonathan. Não, nome judaico, é isso mesmo? É isso aí. É, significa soldador em Israel. Nada a ver. Isso eu conheço. E vocês, quanto tempo juntos? 7, se conheceram onde? Vizinho. Olha que preguiçoso, mano. Hã? Foi devolver uma bola, devolveu 3. Desculpa. Não era. Piada rasa, né, mano? Desculpa. Perdão. Olha aqui, quanto tempo juntos? 40 anos? Meu Deus do céu, que da hora. E vocês conheceram onde? Mas em qual lugar? No bairro do Ipiranga, em qual lugar? Num bar? Eu não vou zoar muito ele, que é o doutor Nico da polícia. Eu conheço. Não vou zoar assim. Doutor, qual o segredo para manter junto tanto tempo assim? Primeiro para sua esposa. Amor, olha! E você, doutor? O cara nem pode ter opinião, você viu? Cara, mano. O cara manda na polícia, mas em casa ele concorda e foda-se. Sou louco.
Quem? Você, moça, como chama? Vamos falar. Nilsandra. Ah, eu gostei do seu nome, é bonito, pô. Parece um carro, né? Comprei um Nilsandra 4x4, piloto automático, freio ABS. Nilsandra é do caralho. Adorei o seu nome. Você tem uma irmã? Tem uma Rondária. Aí em cima tem algum nome? Ali, como é que você chama, mano? Como? Você é um cara e chama Deusdete. Mentira, não pode ser. Mas por quê? Deus em latim? Deus deu? Cara, leu a Bíblia LGBT, né, mano? Vai dar merda esse show. Não sou eu que tô falando, é ele. Do nada, Deus deu. Não, tudo bem, nada contra, mano. Mas acho meio arriscado da sua parte falar isso. Não, peraí, Deus... Ah, entendi. A tradução em latim é Deus deu. É isso? Não é, nem fudendo. Det pode ser Deus, mas Deus não é Deus em latim. Traduziram metade só, mano. Vou anotar, desculpa aqui. Deusdete mesmo, né? Caralho, o cara muda o nome, cada hora que ele fala. Ele vai se arrepender e vai tentando arrumar o nome. Deusdete, ele falou primeiro. Deusdete. Vou perguntar de novo, Deus Johnson. Ele vai cada hora tentando dar uma melhorada. Não. Nilsandra é muito bom. 4x4. Boa, Nilsandra. Calma, tá tranquilo. Ai, caralho. Muito bom, né? Nilsandra, quando volta pra casa meio cansada, ela fala, voltei no piloto automático hoje. Tamo junto, viu, Nilsandra? Puxa o freio de mão e aproveita. Pra vocês aqui, quanto tempo de casados? 10 anos. Onde vocês se conheceram? Olha, tá parecendo que ele tá na polícia, né, mano? Rola uma pressão pro homem responder. Já dou uma dica, deixa as minas responder, cara. Porque o cara, não parecia que ele tava no interrogatório em São Paulo, na empresa onde trabalhávamos. Se ele errasse, ele tava fudido, né? 10 anos, São Paulo, na empresa onde trabalhávamos. Ele estava de vestido vermelho, eu olhei pra ela, palpei a bunda dela lentamente. Vocês, quanto tempo junto? Esse é o... cara, até agora... nossa, Deus dedite. É isso? Deus edite. 3 anos, onde vocês se conheceram? No hospital? O que aconteceu, mano? Ah, você é médico? Ah, por isso que eu falo, todo médico se acha um Deus de tititi. Da hora. E a sua esposa como chama? Caroline, da hora. Vocês, qual é a especialidade de vocês na medicina? Otorrino, nariz, né, mano? Não. Ah, por isso que eu vi hoje, otorrino. As piadas de médico são muito da hora, mano. Não, o importante é você continuar salvando a gente. Viu? Que da hora. Depois eu vou mostrar, tem uns views aqui. De caráter. Calma, tem um corintiano aqui. Como é que chama? Delelmo. Como? Delelmo. É Delelmo. Caralho, bom nome de restaurante, né, mano? Vamos no Delelmo pedir uma paeja. Legal, de onde veio o seu nome? Não tenho a mínima ideia. Boa. Quem mais além do Delelmo? Você aí, como é que chama, moça, atrás? Mariama. Como? Alhama. Mariama. A menina vai cuspir na minha cara. Puf, de lá de trás. Desculpa, como é que é o nome, moça? Mariama. Mariama! Que bonitinho, erraram, né, mano? É possível, erraram, porra? Não, mas é um novo nome mesmo. Mariama. Que da hora, velho. Nossa, né? Parece uma organização que você tem que doar, né?
liga pra você, alô, Mariama. Você fala, mano, eu tô sem grana, pandemia. Não vai dar pra doar agora, desculpa. Me liga daqui a 6 meses, quando o meu trabalho voltar ao normal, que eu dou pra Mariama. Tô brincando, que bonitinho. Porque tem uma explicação o seu nome? É indígena. Indígena significa Mariana. Na língua dos índios, né? Valeu, Mariama. Fabiódio. Ali, ó. Você ou seu namorado? Meu pai. Como? Calma aí que você me deu uma bugada agora. Meu pai, ele é meu filho. Cadê o seu pai, então? Seu pai tá aqui? Hã? Não, o nome dele é Nilamon. Nilamon. Cadê ele? Na ca... Não vou zoar o senhor Nilamon, coitadinho. Hã? Nossa, ele tem uma voz de, sei lá, carnavalesco, né? Tá em Limeira! Né? Pensei que ia começar o samba. Olha, mano! Não. Não, tô brincando. Pandemia, mas a gente conversa. Bonitinho. Seu filho é desenvolto, né, mano? É o quê? De droga? Vendedor. Pia. Ele é bonitinho demais. Mas fala bastante, né, mãe? Não, tô brincando. Não, deixa eu... Quem mais? Alguém que se conheceu em algum lugar muito diferente? Aqui, calma aí, vocês. Aonde? No chat da UOL! Caralho, esse é muito da raiz, né, mano? Caralho, deu certo, mano. E aí? Qual que era o seu nickname? Como? Beer Boy? O moleque era uma criança alcoólatra. Beer Boy é muito bom. E você? O meu, acho que eu só não lembro se eu só usava o nome mesmo, cara. Vodka Girl. Salaminho Girl. Aí eles misturavam. Desculpa, qual que era? Carol, eu não era tão criativa, só usava. Não, mas melhor usar o próprio nome, né, mano? Meu nome era uma bosta também. Eu entrava também. Eu era o castanho roludo. E era mentira, não tinha nada a ver. Mas eu entrava assim, só para gerar uma curiosidade. Algum casal que se conheceu em algum lugar muito diferente, levanta a mão. Muito diferente. Eu não falo. Não, tô brincando. Aonde? 20 anos. Pelo visto é antigo, hein? Caralho. Acho que eu entendo ela. Até hoje. Não, tô brincando. E o nome dela era... Qual que é? Garçom? Eu só sei essa música. Qual que é o nome dela? Qual que é o seu nome, moça? Fernanda. Como é que é a música? O cara mandou, mano, eu achei que essa é a puta voz. Eu te amei e não deixei, Fernanda. Eu fui, perguntei para o garçom. É o único cantor que a voz fica pior a hora que ele canta. O cara fala com você, e aí, beleza? Você fala, canta aí. E 2 pessoas. Não, tô zoando. Brincadeira, tô brincando com você. Fernanda! O cara fez o Chacrinha, né? Ele mirou no Reginaldo Rossi, fez o Tensão. Mais algum?
Como? Nós estamos há 19 anos juntos, né? Mas quando eu conheci ela, ela tinha 15 anos. Eu tinha 23. Hoje ia dar problema, né? A mulher dele assim, cara. Espero que não tenha nenhum policial aqui, cara. O cara do nada, né? O cara levanta a mão. Rabinho. 10 anos atrás eu matei o meu avô. Hoje ia ser ruim, né? Não sei, eu não trabalho nessa área, cara, de leis, para saber como é que era, né? Mas eu sugiro você não fazer mais isso. Caralho, mano. Essa foi difícil, mano. Por que você mandou isso? Ninguém, nem ele sabe. Precisava me abrir, cara. Tá bom, viu? Apaga a luz depois dessa, né, mano? Pra ele se esconder, dá tempo de você correr, cara. Do nada. Oi? Que o marido, a amiga dela deu um tapa na mão dela. Que quieta, Cleide. Que você falou? Pode falar, meu amor. A cadeira não tá colada. Não era melhor você não falar mesmo. Não, tô brincando. Bonitinha. Ela falou, a cadeira não tá colada. Agora eu entendi. Porra, você já veio nesse assunto? Vocês são fofoqueiros, hein, Clay? Ah, vocês estão esperando, né? Não, mas ó, faz tempo que aconteceu isso aí, mano. Para. Que dia que é hoje? Quarto quê? Quarta-feira? Te jogam uma cadeira, porra. Essa merda, né, do Pablo Marçal aí, do Datena, meu Deus do céu. Ô, pior que eu tava mó tranquilo, cara, juro pra vocês. Eu fiz o meu textinho da semana, porque eu tava um tempo sem postar. Tem uma hora que enche o saco também, sabe, postar toda semana. Aí eu fiz um texto factual na semana passada. Fui lá, sabe, fiz sobre a qualidade do ar. Aí tava mó feliz em casa domingo à noite. Porra, já fiz meu trabalho. Aí liguei o debate, eu vejo o Datena. Eu falei, não, Datena, filha da puta. Agora eu só tenho show na quarta. Se for pra bater nas pessoas, bate, mano, na sexta, que o comediante tem show sábado e domingo. Me fudeu, Datena. Ouvi a cena e não entendi nada, né, mano? Vocês viram? Do nada, cara, o Datenão, mano. O Pablo Marçal falou pra ele, você não é homem, o Datena. Eu sou uma freira. Falou, que freira? Que te joga uma cadeira. Eu adoro os memes, né, mano, que viram. Caralho, puta cadeirada, mano. Mas, ó, vou falar pra vocês, mano. Viajou, né? Pô, lógico, nada justifica. O cara dá cadeirada no outro, pô, apresentador ainda, anos de carreira. Dudu Camargo ligou pro Datena e falou, você tá viajando, irmão. Você fez cagada aí. Essa foi foda, cara. Puta de uma cadeirada no maluco, mano. E olha, eu vou te falar que pela primeira vez aconteceu um fato inédito, né? Porque a direita e a esquerda, pela primeira vez, depois de muitos anos, concordaram. Todo mundo viu a cena e falou, teve golpe. Teve um duro golpe. E aí perguntaram pro Datena, né? Falaram, e aí? Eu fiquei esperando, se ele ia se desculpar, né? Ele falou, não me arrependo não, cadeirada nesse vagabundo. Toma aqui o seu drive, filha da puta. Caralho, bicho. Eu esperava ver pela primeira vez o Datena criticando o Datena, sabe? Ele mesmo falou, não, coisa de marginal mesmo. Levantar, dar uma cadeirada no sujeito, podia matar. Sujeito desse não tem que estar na prefeitura, tinha que estar preso, vagabundo. Eu vou me entregar. Mas também não é fácil, né, mano? Vou discutir com o Pablo Marçal. O bicho é, mano, ardiloso. Vocês viram o que o cara faz? O cara manda uma mensagem no WhatsApp pro candidato um dia antes. Falou, mano, vamos ficar na paz aí, velho. A gente só fala de política da cidade, não vamos entrar no pessoal. Aí chega lá o Datena, então qual é a sua proposta para a saúde?
Ele fala, não, primeiro eu quero saber por que em 1996 você comeu uma cabra. Filha da puta. Por que você comeu um burro manco pra te tacar esse banco? Aí fica... Mas é meio estranho, né, velho, o que aconteceu aí. O Datena ficou muito puto com a coisa do sexo, né? Porque imputaram a ele o negócio de assédio sexual. E eu tomei um susto, falei, caralho, pra mim o Datena nem transava. Não dá pra imaginar o Datena transando, né? Datena comendo uma mina, põe da teta, põe da teta. O único momento que eu imagino o Datena transando é uma mina falando pra ele, me xinga, ele, agora sim, meliante, vagabunda, picareta, estelionatária. Caralho, Datena, vai se fuder, mano. Engraçado, bicho. O cara tomou uma cadeirada, velho. Não dá pra acreditar o nível que virou o Brasil, né, cara? Acho que os debates vai ser tudo assim, né, mano, agora daqui pra frente. Porque, beleza, não teve nenhuma proposta, mas aumentou o entretenimento. Então agora a régua subiu, vai ser tudo, os debates vai ser assim, né? O que você vai fazer pro emprego? Botar meu pau no seu rego, entendeu? Qual que é a sua proposta? Passar na sua cara um pouco de bosta. E vai ser os cortes, né? Caralho, velho, baixou o nível num nível que os caras foram fazer um debate na Rede TV e a apresentadora da Rede TV falou, mano, vocês estão baixando muito o nível. Na Rede TV, os caras mostraram o cu verde e falaram, esse debate tá pesado. Pregaram os bancos, né? Isso que a senhora estava falando. Pregaram o banco, que nem, mano, jogo de futebol, que prega o banco, senão o torcedor joga no jogador. Por causa do Datena, né? Ia ser animal se o Datena jogasse uma câmera. Toma o seu zoom, picareta. E beleza, né? A gente não pode instigar a violência, mas é divertido assistir. Eu acho que os próximos debates tinha que ser no canal Combate. Sabe, mano, já entra o Bruce Buffer, assim, no negócio, sabe? Fighting out of the red corner. The guy is a host of a TV crime show, holding a professional record of one win using a chair. José Luiz Datena. Fighting out of the blue corner. This guy is a coach, holding a professional record of 40 books. He has 4 airplanes and 1 association with the crime. Pablo Marçal. Cara, virou uma baixaria, mano. Daqui a pouco os debates vai virar uma fazenda, né? Mas a Marina Silva, puta da vida. Esse é irmão desse! E esses irmãos estão com fome! Caralho, mano. Não, mas falando sério. Chega de besteira. Segura essa cadeira aqui. Ah, foi muito divertido. É a Marina Silva. Tá vendo? Você fez eu falar o texto no momento errado. Ficou uma bosta a gravação. Era pra eu ter esquentado mais a plateia. Satanás. Tô brincando. Que bosta que eu fiz. Eu vou repetir esse texto. Pedi pra acender a luz pra ver vocês aqui em Mogi, mano. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha que da hora. Uma salva de palmas pra vocês que vieram aqui hoje. Porra! Muito bem. Temos aqui uma bela plateia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui mais novo do que 20 anos, porém mais velho do que 18, só para não dar cadeia na interação? Tem alguém aí entre 18 e 20 anos? Jovens, cadê vocês? Jovens brasileiros. Ali no fundo. Como é que você chama? Como? Ulisses? Vinícius, surdo, né, pra caralho. Ô Vinícius, fala uma coisa, quantos anos você tem? Faz o que da vida? É o quê? Inspetor técnico de qualidade? Com 20 anos você não sabe o que é qualidade, caralho. Qualidade do quê? Veículos? Olha, mano, o cara dirige há 2 anos e quer saber.
qualidade, você não sabe nem trocar pneu, caralho. Eu não sei, você sabe? Eu aprendi. E Vinícius, que legal, mano. Você trabalha desde quantos anos? Trabalho infantil aqui em Mogi é autorizado, né? Você é daqui, Vinícius? Oi? Daqui de Mogi, que da hora, caralho, desde os 14 anos. Por isso você entende. Mas você começou no Hot Wheels, né? Você já mexia com o carro com 14? Mercado, olha, que mercado é esse que aceitava uma... Bom, vamos deixar quieto, né? Chibata? O que é o chibata? Chama chibata o mercado? Puta nome de bosta. O mercado chama chibata mesmo? Caralho, várias crianças trabalhando no chibata, né? Promoção no chibata. Leve 1 quilo de arroz e uma criança. Caralho, velho. As crianças escondidas atrás do chibata, né? Só... Você acha que é eletrônico, né? O carrinho que prende uma criança lá segurando. As crianças produzindo saquinho plástico atrás. Que da hora, mano. Chibata. Puta nome, né? Imagina com 14 anos chega de casa, mãe, eu vou trabalhar no chibata. Meu filho vai virar um escravo, porra. Caralho, mano, mas da hora, guerreiro. E você faz faculdade, Vinícius? Não? É, vai ser trabalhador, né? Hoje em dia não precisa, segundo algumas crianças, que já estão fazendo um vídeo Red Pill. Depois eu falo sobre isso. Deixa eu falar uma coisa, Vinícius. Conta uma coisa pra nós. Além de trabalhar, né? Esse teu lado aí, guerreiro pra caralho. O que você... Caralho, tô abismado, desculpa. Com 14 anos você já trabalhava no mercado, mano. Eu não sabia fazer mercado com 14 anos. Eu não sei até hoje. Eu vou sozinho, eu fico horas no mercado. A minha mulher briga comigo. Fala, precisa ir no mercado. Eu falo, deixa que eu vou lá. Ela fala, você não sabe fazer compra. Eu falo, como eu não sei fazer compra? Você não sabe. Eu realmente não sei. Eu fico 8 horas no mercado. Eu me perco, sabe? Eu fico olhando o açúcar. Aí a minha mulher liga, traz gelatina. Eu falo, onde tem gelatina? Eu tô procurando no congelador, assim, sabe? Eu tô no chibata, vem uma criança me ajudar. Olha, tio, é ali a seção de gelatina. Vai vir... O Celso muçulmano vai vir no mercado, né? Ai, caralho, só tem arrombado no Brasil também. Deixa eu falar uma coisa, Vinícius. Você, meu irmão, guerreiro, um bagulho pra você. Parabéns, de verdade, pela sua batalha. Com 14 anos eu comia lixo ainda. Então você é um rapaz superior. Queria te fazer uma pergunta. O que você mais gosta de fazer no seu dia, Vinícius? No meu dia? No meu dia não dá, porque eu tô trabalhando o dia inteiro. Você é burro, Vinícius. Conta a noite também. Tô brincando, Vinícius. O cara já tem 100 anos em 20. O que você mais gosta? Desculpa aí, ó, minha ignorância aqui, cara. Você, o que você mais gosta de fazer no seu dia e na sua noite, Vinícius? Já que você não sabe o que é uma conversa, caralho. Só trabalha. Se eu quisesse comprar açúcar, você ia saber vender. Mas uma pergunta simples. Depois dá uma olhada no meu carro. Fala, Vinícius, o que você mais gosta de fazer? Quando eu chego do serviço, eu gosto de assistir filme, comer besteira. E quando eu tô de folga, eu gosto de dirigir e viajar. Ah, muito bem. Pacote completo. Comer besteira. Que besteira que você come, Vinícius? Umas coisinhas de 50 reais aqui da cidade? Olha! Acho que eu já tô ligado. É o dogão, né? Mas caralho, criança trabalhando no mercado de Mogi. Por isso que o time chama Mogi Mirim aqui. Agora eu entendi. Fiquei guardando essa piada. Não funcionou. Olha aí, ô Vinícius.
Muito legal. Queria conversar agora com alguém um pouco mais velho. Tem alguém acima dos 60 anos aqui em Mogi? Vamos... Moleque quase apanhando do pai. Você, tudo bem? Como é que a senhora chama? Isso. Paulinho? Talmin? Salmin? Salmin? Isso aí vem de lá no Chibata. Fazer um churrasco. Aí vem a criança. Ah, você encontra o Salmin ali no fundo. Salmin. Que bonitinha, Salmin. Não vou perguntar a sua idade, que é indiscreto. Quantos anos você tem, Salmin? 67? Tá ótima. Ô, Salmin, você ainda trabalha? Não? Tá de boa, né? É o quê? Só em casa? Aqui, dona de casa? O que você fazia antes, Salmin? Um emprego. Qual? Empacotadora num café. Mas só quando você era criança. Boa, Salmin. Fala uma coisa pra mim. São suas amigas aqui do lado? Sua irmã? Ai, que bonitinha. A outra do lado falou, eu não. Eu não tô com essas minas, não. Agora abraçou. Que legal, mano. E vocês são irmãs há quantos anos? Sacanagem. Tudo bem? Como é que você chama? Maria. Você que fez eu fazer o texto do Datena antes do tempo, não foi? Falou da cadeira. Não, imagina, Maria. Você é muito... Cadeiras aladas, bonitinhas. Olha, ela usa um bagulho do Shakespeare, o jeito de falar. Fala uma coisa pra mim, vocês duas, Salmin e Maria. O que vocês acham que vocês fazem hoje melhor que vocês faziam antes? Muito bonitinha, né? E você, Salmin? Você é boa de cama, Maria? Ó, o rapaz ali do cinquentão já vai te procurar no final do... Deita e durma. Não, eu sei. É que ela é muito bonitinha, ela não tem maldade. Como eu sou idiota, cara. Falar essas coisas, uma senhora, falou, foi toda fofinha. Eu sou boa de cama. Não pode falar essas coisas. Ainda bem que o Pablo Marçal não tá aqui. Fala, Maria. E a Maria, isso não é o cachorro. O que é então, Maria? Eu tô falando do meu cachorro, Maria. Fala comigo, Maria. É o quê? É um pezinho de pau. Maria. Eu tava indo fazer a piada, Maria. Eu vim até Mogi, Maria. Eu tô brincando. Calma, Maria. Deixa eu contar. Agora eu já me perdi, Maria, porra. Eu ia dizendo, o Silvio Santos, mano, deve estar descansando feliz. Meu caralho. Você fez eu esquecer tudo, Maria. Tá vendo? Era pra ser melhor o resultado da piada, mano. O que foi, Maria? Não, deixa eu falar. O que eu fiz? Tô brincando, Mary. Olha... Esses dias eu falei, acho que eu vou ficar um pouquinho fora de política, né? Porque não vai acontecer nada demais. Só deu bosta, velho. Viram o Bolsonaro nos Estados Unidos? Caralho, os caras fizeram tanta merda que o Trump falou, take it easy, guys. Too much. Pô, os caras do Talibã falaram, tá sussa fazer umas compras lá, hein, mano? A gente não é mais o foco. Cara, os caras só fizeram bosta. Vocês viram o ministro da Saúde, cara? Os caras xingando, os caras fazendo protesto. O da saúde. Tomaram... Puta ignorante, cara. Porra, parecia o zagueiro da Série B, né, mano? Zagueiro da Série D. Mas se for louco do cara. O cara é médico, mano. Imagina você se consultar com o doutor Queiroga.
Você fala, doutor, eu tô com dor de barriga. Vai cagar, desgraçado. Minha garganta tá doendo. Para de engolir, porra, filha. Tô com fimose. Para de comer, puta. Todo um nóia, mano. Ô, o ministro da Saúde pegou Covid. Eu vou repetir, ele é da saúde. Pegou Covid, é a mesma coisa que o ministro dos Transportes ser atropelado. Ou o ministro da Educação não saber falar. E não sabia, inclusive. E não sabe. Ninguém sabe nada. Ou o ministro do Meio Ambiente queimar as árvores. Ele tá no caminho certo, esse menino. Cara, que nóia, né, mano? Os caras chegaram lá, mas porra, sem vacina, fazendo bosta pra cá. Eu não sei o que aconteceu. Acho que o Bolsonaro tava no avião, viu a Estátua da Liberdade, falou, pessoal, estamos na van, podemos fazer o que a gente quiser. Não é possível. Aliás, mano, uma coisa a gente tem que elogiar, né, mano? A van é uma loja grande, né, mano? É grande o bagulho. Pô, tem tudo. Os caras vendem tudo, o velho da van vende até a mãe, né, mano? Vocês viram o velho vendendo a mãe? Pô, que bagulho bizarro, né? Mudou o atestado de óbito da velha. Ô, esses bagulho. E o Bolsonaro dando a entrevista dele lá na ONU. Eu tomei um susto a hora que eu vi, juro. Eu tava sentado na cadeira, eu falei, vai falar umas merda, né? Vamos ver o que ele vai falar. Demos o auxílio. Primeiro ele começou a falar, o Brasil é um dos maiores países do planeta. Ele não sabe falar planeta. Ele fala planeta, você já reparou? A gente saiu do Lula para isso. A gente não gosta de ter um presidente que saiba falar. Essa é a regra do brasileiro. Não pode saber falar, a gente vota. Viu, professor? Você está fudido. O professor que fez... Não pode, o cara fala planeta. Aí ele falou, demos um auxílio emergencial de $800. Eu levantei da cadeira e falei, caralho, eu perdi isso. Eu tava achando que eu fui ético, eu fui burro pra caralho. Eu tava falando, mano, eu tenho dinheiro guardado, não vou pedir auxílio, né? Deve ser uma merreca, $800. Era isso mesmo, mano? Porra, bicho, só faltava continuar. E a nossa floresta está intacta. Apenas uma pessoa morreu no Brasil. E nem foi de Covid, foi de atropelamento. Falei, pelo amor de Deus, mano, que coisa. Aí assisti também essa semana, pô, a CPI, eu fui ver os vídeos. Bem na semana que eu não vi, só deu quebra-pau, né, mano? Vocês viram? Primeiro foi aquele cara da Precisa, como é que chama? Preciso roubar. Aí tinha a Simone Tebet lá, debatendo com o cara. Aí o moleque, acho que tinha 16 anos, sei lá quantos anos, tinha o dono da empresa, né, mano? Falou, não, a senhora está descontrolada. Ela falou, não estou descontrolada! Ah, que isso? Você faltava dançar descontrolada. Repara, você faltava dançar. Eu falei, caralho, ela tá mesmo meio descontrolada um pouco. Aí os caras machistas do caralho. Aí apareceu um cara que eu gosto muito, chamado Otto Alencar, que é um senador velho, né, mano? E ele ficava só botando pilha, eu me identifico muito. Começou a briga, ele começou, seu ladrão, seu moleque. Você é um moleque, é um bandido. Puxa saco do Bolsonaro. Ele se escondia atrás do outro. Você é só um bosta. Puxa saco, você é um bosta. Puxa saco, moleque. Eu era assim na escola. Os caras começavam a sair na mão. Eu falava, vai, seus otários, vai. 2 otários, um brigando com o outro. Comi a esposa das duas. Vai, seus bosta. Aí deu aquela outra treta lá também do Renan Calheiros. Muito divertido também, mano. Aí esse senador é daqui, né? Tem um do Sul. Que o Renan Calheiros, não me interrompa. Aí o cara, não, eu vou interromper sim. Não vai não, porque eu não gosto de ser interrompido, então vá pros quintos. Falei, que porra é essa? Aí o Renan Calheiros, tô vagabundo. Eu falei, caralho, começou a baixar. Vagabundo é tu. Não, ladrão, você que é ladrão. Eu comi sua mãe, eu comi minha mãe. Os caras começaram a se perder. Os caras se perderam no xingamento, mano. Nossa, cara, o Brasil é uma várzea. É uma puta várzea. Mas acho que a coisa que a gente tem que levar a sério é como a gente tentar diferenciar, né, mano, as coisas e manter a nossa ética. Acho que isso é o mais difícil, né? Pô, porque é um bagulho meio pesado, se você for ver. O outro vende a mãe, mano. O dono da van mudou o atestado de óbito da mãe, né? É a acusação.
A Prevent Senior, que é essa empresa de plano de saúde, está sendo acusada de usar ser humano como um cobaia. Cara, oferecer cloroquina para as pessoas, o caramba. Mano, um bagulho pesado. E os meus pais, eles são velhinhos, eles estão na Prevent Senior. E aí bateu a ética, né? Eu falei, cara, como é que vai fazer? Eu falei, pai, vamos, não tem como. Liguei para a Sul América já. Falei, ó, quanto é que custa aí para botar 2 velhos aí? Aí eles me falaram o valor. Falei, pai, toma cloroquina, o senhor vai melhorar. Pode tomar à vontade. Eu sou cardíaco, foda-se. Cloroquina, o senhor vai ficar bom.